as pernas, mas com os braços dos nossos queridos feirenses e daqueles que chegam para a Feira de Santana e ajudam a cidade a ser construída. Hoje nós vamos, aproveitando, né, porque nós estamos já finalizando o mês da mulher, que o nosso Bom Dia Feira homenageou as mulheres o mês todo. Nós hoje estamos no dia 28 e nós hoje vamos trazer para contar a sua vida, no Minha Vida, Minha História, nesse mês da mulher, Soraya Macedo Carvalho, é a nossa entrevistada. Ela é publicitária, formada pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduada em Gestão Empresarial pela UFS, é diretora da Formato Ideias, agência de propaganda e marketing Feira de Santana, 23 anos de experiência no mercado publicitário, 15 anos selecionando na faculdade e formação novos profissionais e quase 9 anos à frente da agência e aprendendo coisas novas ainda hoje. Aliás, a gente está sempre aprendendo, né, Soraya? E o nosso Bom Dia Feira, também nesse ano dos 20 anos, né? Vamos completar 20 anos, agora em setembro, né? Começou um dia desse. Já estamos aí com os 20 anos. Soraya, bom dia. Ouça agora no programa Bom Dia Feira. Minha Vida, Minha História. Experiências de sucesso. Bom dia, Soraya. Bom dia, Dilson. Bom dia, equipe. Uma honra estar aqui com vocês para poder contar um pouquinho dessa história que começou na estante, né? 19 anos de agência, 23 anos de formação. E que bom estar junto com vocês aqui hoje. Pois é, eu estava aqui fazendo esse cálculo, você chegou quase juntinho com a gente. Não é? Nós lançamos aqui o nosso Bom Dia Feira. Tem Henrique também que fala. Há 20 anos atrás. Quem está na linha também acompanhando a gente, mas está em Portugal, né? Não, já chegou. Já chegou? Ah, ele colocou aqui, ó. O General Henrique. Bom dia, sou suspeito. 21 anos que a Formato atende, né? O Grupo Itagil. Ele colocou aqui competência e dedicação. Obrigada, um abraço, Henrique. Ele está sempre ligado aqui com vocês. Não tem hora, Soraya, para trabalhar. Não pode ter. Esqueci que você é a irmã mais velha. Há controvérsias, isso, Henrique. Pois é, então, e aqui a Soraya está aqui com a sua simpatia para contar um pouco da sua história profissional e também da sua própria vida, né? Afinal de contas, você nasceu em Feira, nasceu aonde? Vamos lá. Não é? Sou filha de Feira. Seu coração. Vamos embora. Sou filha de Feira, nascida, criada, e só saí para fazer faculdade. Na época, lá com uns 17, 18 aninhos, eu não sabia direito o que é que eu queria da vida, não. Como qualquer jovem, normalmente, né? A maioria deles. E aí, na época, eu fui fazer faculdade, fiz ADM aqui, vestibular, existia o vestibular certinho, fiz ADM aqui na UFES, fiz publicidade na Católica e fiz direito. Ainda me arrisquei nessa possibilidade, mas porque eu achava bonito aquilo que eu via no filme, né? Aquela coisa do tribunal. Mas não fazia a menor ideia do que era absolutamente nada daquilo que eu estava escolhendo. Não sei porquê, né? Apesar de que eu não acredito que exista nada por acaso. Acho que a gente sabe, existe um porquê das escolhas que a gente faz na vida. Eu inclinei para o lado da publicidade e propaganda. Não sabia direito o que era. Eu acho que eu achava que era publicidade e propaganda, era só estar por trás de uma câmera, por trás de um microfone. Eu não tinha real noção do que era aquilo. Mas aquilo me atraía de alguma maneira. E naquela época era uma faculdade que estava super em evidência. E lá fui eu, né? Fui fazer a publicidade e propaganda. Ainda durante a faculdade, aí em Salvador, que para mim era uma diferença, era um choque de realidade, para tinha sido nascida e criada em Feira, gostava de morar em Feira, sempre gostei, e tinha ido para Salvador para essa finalidade de estudo. E lá, eu sempre muito tímida, comecei a trabalhar. Falei, não, preciso estagiar. Preciso fazer alguma coisa, não dá só para poder estudar de manhã. E aí eu começo a estagiar, na época, aí a gente começa a entregar a idade assim, né? Comecei aqui falando 23 anos de formada. Eu comecei a estagiar na Telebahia Celular, né? Lá se vão longas datas. A gente ainda vendia linha telefônica, meu pai do céu. Henrique daqui a pouco mandou a mensagem aí. E aí, eu muito tímida, eu fiz, não, eu preciso começar a trabalhar com pessoas, para poder aprender a falar mais, aprender a me comunicar mesmo. Então era um universo que começava a me atrair, esse universo do atendimento às pessoas. E foi uma grande escola poder
conversar com gente diferente o tempo inteiro. E ainda lá na faculdade eu comecei a trabalhar com promoção de eventos, né? Mas pelo lado de trás, eu era promotora de eventos. A menina que era contratada para fazer distribuição de chocolate no carnaval, para fazer cadastro de doador de sangue no Hemoba, para ser recepcionista de um stand no centro de convenções e por aí vai. E mais uma vez, além de uma grana interessante na época, era uma oportunidade de eu destravar. Eu era muito tímida, ainda sou, mas eu era muito mais. Então eu comecei ali uma tentativa de, não, preciso me relacionar, preciso fazer um network. E aí começa essa minha trajetória lá, ainda na época da faculdade. Me formo, primeira oportunidade que eu tive, precisava me picar de volta para a feira, porque era aqui a minha base, é até hoje, e é uma cidade que eu gosto de viver. Eu sempre falo para quem não conhece Feira de Santana, que Feira de Santana é um lugar delicioso, a gente tem qualidade de vida, apesar de ainda... Cheguei aqui atrasada, porque eu peguei um trânsito que eu não estou acostumada a pegar esse trânsito de manhã cedo. E Feira já é uma cidade grande, mas a gente ainda tem uma qualidade de vida muito bacana. Então eu não troco a moradia em Feira de Santana por lugar nenhum. E aí, chegando em Feira, fui trabalhar numa agência de propaganda, fiquei por lá, uma grande agência aqui em Feira, fiquei por lá uns 4 anos, 3 anos e pouco, e decidi, foi a convite de um amigo na época, vamos colocar uma agência. Naquela época eu dizia assim, não, de jeito nenhum, eu vou colocar uma agência de propaganda em Feira de Santana. Eu não conseguia enxergar isso. Mas por muita insistência dele, ele fez, vamos, Soraya. Inclusive, um abraço ao meu amigo Kita, da Kita's Pizza, que ele que começou, quando ele me convidou, o nome e formato já existia. Ele me convidou para entrar nesse projeto com ele. E aí, no primeiro momento, eu disse que não ia de jeito nenhum, eu tinha medo, na verdade. Eu era uma menina com 23, 24 anos, eu tinha medo daquele universo, eu achava que era muito relacionamento... entre aspas, político, né? De gente de família conhecida, conhecia alguém, então eu achava que a relação era muito, da publicidade era muito nesse meio, nesse campo. E aí eu tinha medo, mas ele apertou muito meu juízo, vamos, eu falei, quer saber? Vambora, né? Tava começando, eu tinha que ser um pouco mais ousada, e eu fui. E aí, por longo tempo, a gente foi sócio, depois Kita buscou outros caminhos, e é uma luta, né, aos longos desses quase 19 anos. E eu brinco, eu dei aula durante 15 anos, eu sempre brinquei com os meus alunos dizendo que é uma cachaça. Eu não bebo não, mas é uma cachaça. Você começa, é uma coisa que, e é o que eu acho que sustenta toda e qualquer profissão, é o prazer que você tem em acordar e fazer todo dia a mesma coisa de forma diferente e vibrar com cada resultado que você traz. E sacudir a poeira quando você não tem o resultado que você espera e seguir em frente porque você acredita naquilo ali. Então, trabalhar com propaganda realmente foi a minha melhor escolha, eu não tenho a menor dúvida disso. Um desafio do dia a dia, né? Às vezes a minha mulher chega para mim, tu acorda, eu acordo cedinho, né? 4h30 da manhã, eu já estou aceso. Eu boto o despertador para 5, mas eu que acordo ele. 5h15, 5h20 de casa, você mas vai acordar cedo, vai trabalhar. Tem que você que eu vou trabalhar. Eu vou me divertir. Então, quando você coloca isso, que o seu trabalho você faz como uma diversão, você gosta de fazer e você tem a certeza que cada dia é um desafio para o dia seguinte. Com certeza. E sobretudo na sua área, não é? Você tem que pensar 24 horas, não, tem que pensar 48 horas. É isso mesmo, porque assim, a gente brinca que propaganda, a gente está o tempo inteiro em estado de alerta. Não dá para piscar, né? E a gente faz isso de forma natural, porque tá tão intrínseco no nosso ser, no nosso dia a dia mesmo. Às vezes você vai num restaurante, em vez de escolher a pizza, você tá ali olhando se tem erro no cardápio, erro de digitação no cardápio. Aí você vai avaliar, você vai andar no meio da rua, você olha para uma fachada, o que é que eu faria diferente? Então, assim, a gente está o tempo inteiro em estado de alerta. E eu acho que é isso em que, inclusive, faz com que profissionais de excelência se destaquem. O fato de que mesmo trabalhando, né, a gente continua se divertindo e quanto mais a gente se diverte, quanto mais a gente gosta do que a gente faz, mais a gente tem prazer, mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então, acho que é isso, né? Como você falou, eu não sou de acordar às 4h30 da madrugada, né? Mas é o que te traz, o que te tira da cama e o que te dá prazer de chegar aqui, receber pessoas e trazer, levar a comunicação para casa das pessoas. Então, a gente sabe como é e que bom que a gente está nesse lugar de privilégio, de poder trabalhar com quem a gente gosta. E além do mais, a gente tem que estar sempre de bom humor, né? E não permitir que o mau humor
interfira na vida de quem tem bom humor. Aqui, por exemplo, eu digo, pessoal, você está doente, fica em casa. Brigou com a mulher, fica em casa. Brigou com o marido, fica em casa. Brigou com alguém, não venha para cá porque você vai transmitir um ambiente mais pesado, né? Isso é verdade. Mas quando você está num ambiente leve, e graças a Deus a gente aqui com esses 20 anos, eu não me recordo aqui de um mal-estar entre nós. Quer dizer, a mesma coisa com você, né? Porque você tem que estar com a sua equipe toda de bom humor e preparada para os desafios, não é verdade? E são diários, né? A gente tenta manter o bom humor o tempo inteiro. Tem momentos que a gente não aguenta não, viu? É muita pressão. Trabalhar com propaganda, tudo é muito urgente. E tudo as é muito, né? Muita cobrança. Às vezes a cobrança maior é a sua própria cobrança. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. A gente trabalha com muito compromisso. E aí a gente se cobra muito por esse resultado, se cobra muito por essa perfeição que a gente sabe que não existe, né? Então é uma coisa que ao mesmo tempo que a gente persegue ela, a gente se vigia para não achar que isso é tudo, porque a gente não vai conseguir essa perfeição. Acho que buscar por ela traz uma excelência para o nosso trabalho, mas ela não é o objetivo final, né? Ela é só um norteador. A gente pode fazer melhor, a gente pode aprender para não fazer ruim lá na frente, ou algo que não saiu do jeito que a gente gostaria. Então a gente continua buscando essa perfeição. Então, mas eu sei que ela não é possível porque somos humanos e a gente está em processo de aprendizado mesmo, né? Eu falo muito, trazendo essa coisa do somos humanos, do processo de aprendizado, você falou da estante, aprender sempre, a gente está aprendendo todo dia. E a gente hoje vive num momento que nem somos mais como éramos, né? Há 20 anos atrás, não somos mais aqueles dinossauros, nem somos aquelas pessoas 100% digitais, isso não vai acontecer nessa existência. A gente não sai dessa vida para ser 100% digital. A gente precisa desse relacionamento, e se relacionar com pessoas é aprender, é acertar, é errar, é entender que a gente está no caminho ou... né? Se a gente precisa voltar para o prumo em algum momento. Então, é isso que faz a gente buscar, são os detalhes. A gente não pode deixar os detalhes escaparem. A gente precisa entender que essa perfeição, ela pode não existir. Então, esse ser perfeccionista, ele é bom como um objetivo que a gente tem que ter consciência. Olha, não vou ser perfeita, não é esse o objetivo, mas eu preciso ser detalhista, sim. Eu preciso me preocupar, eu preciso cuidar daquilo que eu quero oferecer. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não perde de vista. E como dividir isso com a família? Então, né, eu trouxe até aqui hoje, o marido está me acompanhando. Inclusive, trouxe para a feira, porque ele não é de feira, não. Bora para cá, que tem que vir comigo para a Feira de Santana, porque aqui realmente é a nossa terra e quem vem não vai, né? Quem vem fica por aqui, a gente sabe disso. Então, a gente dividir entre a família, eu acho que isso faz parte de um amadurecimento. Quando a gente é mais jovem, ainda naquela ânsia desesperada pelo trabalho, existe um risco da gente acabar focando apenas em trabalho. E a gente precisa, e a maturidade vai trazendo isso, um equilíbrio para que a gente possa entender que precisa ter tempo para tudo. Não adianta ter um trabalho apenas e viver e acordar para ele apenas, porque existe por trás, existe marido, existe mãe, existe irmão, existe pai, existe sobrinhos, né? Afilhados, existem seus amigos, e a gente precisa ter tempo para tudo, até porque isso retroalimenta o meu próprio trabalho. Independentemente do interrelacionamento também profissional, porque é como falou, o network é o contato humano que vai trazer, possivelmente, essa informação sobre o trabalho de cada um de nós, não é verdade? Perfeito. E a gente fala de comunicação, né? Comunicação, que é o que a gente faz, é uma arte. E é uma coisa que eu falo que é uma arte no sentido de que a gente precisa ser muito bom, aprender muito isso. Porque a gente tem uma responsabilidade, não é à toa que o nome é comunicação social. A gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que vocês apresentam, com aquilo que eu exponho dos meus clientes. A gente precisa saber que cada vírgula, cada palavra, cada pausa, ela comunica, o silêncio comunica. Então, a responsabilidade da gente de saber isso e saber como juntar tudo isso para passar uma informação é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente só consegue fazer o que a gente faz e cada dia melhorar nisso quando a gente se permite ter trocas com as pessoas. Porque são as pessoas, a gente não sabe de tudo. A gente precisa, eu tenho uma galera lá na agência, uma galera mais jovem, de 20 e poucos anos, que está o tempo inteiro me ensinando coisas. Eu falei, meu Deus, o que é isso?
isso, né? Que banda nova é essa? Que palavra nova é essa que eu não conheço ainda? Então, é uma forma da gente se alimentar. Então, a gente troca informações mesmo. Eu trago da minha experiência e eu bebo dessa fonte de coisas que a gente não consegue. A gente não consegue estar em todos os lugares. Então, essa troca com as pessoas é muito importante por isso. Como é que você entende hoje essa mudança tecnológica, de convergência digital, essa coisa tão rápida como é a comunicação na internet, na televisão, o rádio, enfim, como é que você vê o futuro desse processo? Dilson, eu vou voltar lá na época da faculdade. Tem muita palavrinha nova que as pessoas usam hoje como se fossem novas. E eu, na época da faculdade, eu nunca esqueço, eu tive um professor, acho que era Theo o nome dele, não me recordo, e ele falava muito sobre surfar na crista da onda, eram palavrinhas que ele usava, e ele falava muito sobre a convergência dos meios, já há 20 e tantos anos atrás. E ele falava dessa convergência dos meios e eu fui entender, e entendo cada vez mais ela hoje. Então, eu falei agora há pouco, nós não somos mais os dinossauros, nem vamos viver a família Jetsons. Não sei se vocês lembram do desenho, essa referência não é para todo mundo, mas era uma família no desenho animado que todo mundo era super tecnológico. Apertava o botão, levantava o braço e a máquina vestia a roupa. Entrava num aviãozinho, né, que era o carro que saía sobrevoando a cidade. Não vamos ser nem mais os dinossauros, nem vamos alcançar nessa existência uma sociedade 100% digital. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente... E trago essa referência da minha faculdade há 20 e tantos anos atrás, que já se falava isso. Então, não é uma palavra nova. A convergência dos meios é algo que a gente está vendo agora e que vai acontecer por muito tempo e ela é necessária. A gente acredita, como agência, numa comunicação 360 graus. O que é isso? Eu preciso estar onde o meu cliente está. Então, onde é que meu cliente está? Se ele estiver na internet, eu preciso estar na internet. Se ele estiver na televisão, eu preciso estar na televisão. Se ele está na rádio, eu preciso estar na rádio. Se ele está no meio da rua, eu preciso estar no outdoor, eu preciso estar no panfleto e por aí vai. Então, qual é o meio de comunicação melhor do que o outro? Ontem até estava conversando com o cliente, ele me fez essa pergunta, eu falei, não tem um meio de comunicação melhor que o outro. Existe uma conversa, uma convergência entre os meios. Então, a gente está aqui conversando, provavelmente vocês estejam divulgando, transmitindo por um YouTube, vocês podem estar no Instagram, tá? Na televisão hoje é muito comum a gente colocar o QR Code, porque a gente sabe que as pessoas estão com o celular na mão 24 horas por dia, mas elas não consomem apenas mídia social, muito pelo contrário. Tem gente que não tem mídia social, a gente fala assim, tá tudo tão tecnológico, mas você imagina que tem gente que não tem Instagram hoje em dia, mas é muito comum, né? Então a gente precisa estar onde o público está. Se a gente consegue juntar eu estou aqui falando com vocês agora, provavelmente alguém depois vai ali acessar o @ da agência para entender um pouquinho. É isso que a gente busca, porque a comunicação ela não encerra. Um meio puxa para outro meio e a gente vai melhorando e massificando a comunicação com o cliente. Fala-se muito no custo hoje de publicidade, né? Aí você conversa com alguns empresários e diz, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não posso gastar, aí ele não pode gastar. Aí mas eu posso investir, né? Quer dizer, hoje para você desmistificar o gasto do investimento no nosso meio, ainda é uma arte. É uma arte, todo dia é uma arte diferente. Então, a palavra é essa mesmo. Quando eu falo isso com o cliente, quando a gente fala, se for R$1 e você não tiver retorno, é gasto. Mas se for R$1.000 e você tiver retorno, é investimento. Então, o objetivo de fazer comunicação é que seja um investimento. Você aplica ali como se fosse, eu não vou falar de poupança não, porque poupança demora para render, né? Você vai fazendo uma aplicação mais sustentável, e você vai ali investindo um pouquinho todo mês e aquilo vai rendendo. Então, comunicação não é uma coisa mágica. Eu vou fazer hoje, vou colocar aqui no programa Bom Dia Feira e amanhã minha loja está cheia. Não. Não é uma coisa tipo instantânea, é uma construção. E construção a gente precisa fazer mês após mês. Qual é o seu objetivo? É um objetivo de construção de marca? É um objetivo promocional? Então,
na comunicação a gente precisa buscar quais são os nossos objetivos, qual é o nosso alcance com a verba, mas é extremamente importante que ele entenda que é uma construção e é um investimento. Investimento você não faz pontual, né? Hoje, e espero que amanhã eu fico rica. Eu adoraria que fosse dessa forma. Com propaganda também não é. Eu não faço mídia hoje aqui no programa, eu não faço mídia na televisão, na rádio, e amanhã minha loja está cheia, todo mundo conhece minha loja. Não é assim. Não é à toa que a Coca-Cola, desde quando, antes de eu me entender por gente, fez e faz e continuará fazendo propaganda. Porque no dia que ela parar, a tubaína toma conta. Então ela não para. Ela não deixa ninguém descobrir outro sabor. E as redes sociais, ela veio para realmente democratizar isso, mas ela tem seu lado bom e seu lado. Aliás, o Fernando até me contava um episódio de um amigo dele que botou uma loja, não foi, Fernando? Como é que foi? Rapaz, é curioso porque assim, as pessoas buscam muito receita de bolo, né, Soraya? Você deve lidar com essa situação muitas vezes no seu dia a dia, né? E aí vem o advento da rede social, pronto, tudo agora é rede social, tem que ter cuidado, tem segmento que vai lidar muito bem com isso, tem segmento que nem tanto. Eu tive um amigo, né, não vou falar o nome, obviamente, mas abriu uma loja de determinado segmento e conversando comigo veio me pedir, aquela pessoa que vem lhe pedir conselho já com a ideia formada, que quer que você confirme o que ela pensa. Sei. Né? E aí, o que é que você acha? Eu vou investir muito em rede social, vou abrir minha loja, coisa e tal. Eu falei, olha, pro seu segmento, eu acho que você precisa fazer um trabalho com rádio. Não precisa botar comigo, não. Bote em qualquer programa de rádio, se você achar que o seu público não é o meu, mas você precisa. Né? O ramo até é de colchões. Né? Falei até demais, mas só para ficar claro, bom, a tecnologia é diferente, coisa e tal, então acho que rede social não vai ser só isso. É possível você ter o seu perfil, você divulgar ali, mas você vai precisar contar o que é para o grande público, né? A sua proposta. Ah, não, mas eu já fechei aqui influencers digitais, o pessoal tá vindo de Salvador, tô gastando muito dinheiro, coisa e tal, coisa e tal. E muitas vezes gasta muito mais, né? Acha que é mais democrático, eu vou gastar mesmo na rede social, gasta muito mais. O influencer cobrou um dinheiro absurdo para ele, para vir participar da inauguração e fazer uns stories ali, pronto. Passa o tempo. E aí, qual foi o resultado, né? A gente se encontrava sempre semanalmente e tal, um grupo de amigos. E aí, não, rapaz, resultado fantástico, ele teve lá, ganhei mais de 3 mil seguidores e coisa e tal. Tá certo. E venda, você converteu em venda? Não, ainda não, mas os seguidores estão lá e vai dar certo, tá bom. E eu vou abrir logo, aquela pessoa que vem com toda a energia, já vou abrir outra loja. Ele já tinha no radar dele, abri acho que umas 4 ou 5 lojas. Então, vou abrir 2 logo de cara, vou abrir uma, na sequência eu vou abrir outra. E aí 2 meses depois eu vou abrir outra loja. Mas ele vai fazer mais outra story lá e vai dar certo, coisa e tal. Tá bom, abriu a segunda loja. Chama novamente esse mais uns 2 ou 3 influencers digitais. Gastou uma nota novamente. E aí, ganhei mais 2 mil seguidores, agora o negócio vai. E venda, meu amigo. Não, venda ainda não. Esse pessoal... Porque muitas vezes a pessoa vem de outro lugar, de outro segmento. Mas vai dar certo. Resultado, colocou acho que 8 ou 10 mil seguidores no perfil do Instagram. E infelizmente, a empresa não se sustentou de pé. Seria pretensão demais minha dizer que só a estratégia de marketing, só a estratégia de publicidade tenha sido o ponto que fez não dar certo o negócio. Mas que talvez tenha tido uma influência importante, sim. Né? E aquela coisa, você avaliar cada produto, né, Soraya? Cada empresa Perfeito. E cada segmento dela, onde que ela vai se encaixar no meio publicitário, né? Perfeito. E assim, você começa a sua fala falando da receita de bolo, né? Isso. Não é ciência exata. Exatamente. Eu não posso chegar no cliente e dizer que 2 e 2 são 4 na nossa área, não é. Como a gente também não pode prometer que vai colocar no meio A, B ou C, que amanhã você vai ter X vendas, porque é um conjunto. E como eu falei, é uma construção. A gente começa e não pode parar. O que você consegue fazer de investimento? É pouco, mas vamos fazer do pouco uma forma constante?
massa. Agora, você falou aí agora, a pessoa abriu uma loja, já pensou em abrir a segunda, a terceira, tudo que tinha, o que não tinha, jogou de uma vez, em vez de construir a marca. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma construção, e construção demanda tempo. A gente não pode prometer fundos imundos, seja qualquer que seja a estratégia. E cada caso é um caso. Tem cliente que ele não vai precisar ir para a televisão, por exemplo. Tem cliente que para ele, de repente, ele precisa ser mais visual, ele precisa mostrar uma roupa, por exemplo, e que alguns meios de comunicação sejam mais interessantes. Tem cliente que, eu estou falando de forma bem grosseira, assim, porque na verdade o que a gente acredita realmente é na convergência dos meios, na comunicação 360 graus. E essa figura, essa coisa de olhar, olha, vou usar a rede social, porque muita gente acha que rede social é barata. Rede social não é barata, tá? E também rede social é bom, a gente também não está dizendo que não é não, mais uma vez, a gente está falando de convergência dos meios, a gente está falando de visão 360 graus. Tem que estar também, não existe uma empresa não estar na rede social, ela tem que estar, ela tem que ter um site, né? Como ela também tem que fazer comunicação em rádio, ela tem que fazer comunicação em outdoor, ela tem que fazer televisão, ela tem que fazer, e quando eu falo tem que fazer, obviamente é respeitando os objetivos de cada marca, o porte de cada cliente, por aí vai. Mas o que é interessante na sua fala, quando você fala das redes sociais, e que eu sempre pontuo para os clientes. Primeira coisa, número de seguidores hoje não é nem de longe o principal indicativo. Curtidas na publicação não é nem de longe o principal indicativo. Existem indicativos por detrás, que a gente chama de métricas, né, que estão por trás dos números que todo mundo vê, que eles são mais importantes. Por exemplo, o alcance da publicação. Quantas pessoas viram a minha publicação? Isso é muito mais importante do que quantas pessoas curtiram. A gente está o tempo inteiro vendo coisas, tem gente ouvindo a gente aqui e não necessariamente vai me ligar, estou lhe ouvindo na rádio, mas ela está ouvindo. Então é muito mais importante eu chegar até as pessoas do que querer que elas curtam ou que me mandem uma resposta aqui imediata, porque isso é uma construção. Eu estou há 23 anos me construindo, então não vai ser de uma hora para outra. E aí, quando a gente fala da rede social, existe essa coisa do apelo do seguidor, do apelo da curtida, que não são realmente as coisas mais importantes. Mais importantes são quantas pessoas eu vi, quantas vezes, né, ao longo desse processo eu vou me fazendo ser vista. Quantas vezes a pessoa vê a minha comunicação, porque propaganda, como eu falei, é constância, a gente precisa repetir. Então, não adianta eu fazer uma propaganda aqui na rádio hoje com vocês e amanhã a pessoa não ouvir de novo. O público de vocês no jornalismo, aqui no programa, é um público fiel. Normalmente é o mesmo dia, todo dia ele sai no mesmo horário de casa, ou está saindo da faculdade, da academia, ou está indo para a academia, por aí vai. Então, ele sintoniza com vocês, existe uma fidelidade, porque gosta do estilo de jornalismo que vocês falam, gostam das pessoas que vocês trazem para bater um papo, e a propaganda, ela precisa disso, dessa constância, dessa repetição. O que alguém ouvir hoje de um testemunhal disso que você leu, de um spot que vocês soltaram aqui durante a programação, ela absorve uma parte, amanhã ela absorve outra, e depois ela absorve outra. E propaganda, ela precisa estar no caminho da pessoa, no momento que a pessoa tem uma necessidade, tem um interesse por alguma coisa. Esse interesse pode ser agora, mas pode ser daqui a 15 dias. Então, por isso que a gente não pode parar de fazer comunicação. A gente tem que fazer dentro da realidade de cada empresa, ok, mas não pode parar, porque a gente precisa estar no caminho do nosso cliente, na lembrança do nosso cliente, quando a necessidade dele surgir. Eu me lembro bem que você chega numa gôndola no supermercado, tem várias marcas de café, não é? Aí, café A, café B, café C, a dona de casa chega ali, tem 200 marcas. Mas ela vai possivelmente naquela que ela frequentou mais no dia a dia dela. Ou então o filho, mãe, pega aqui o café tal. Quer dizer, é aquele subconsciente, não é? Perfeito. Que já está gravado no HD do cérebro dela. Essa é a máxima, e sobretudo, porque eu digo o seguinte, aí defendendo a minha parte, o rádio é como se tu pagasse um funcionário para falar de você o tempo todo. Toda hora. E é engraçado, a gente está falando sobre isso, até mandar um abraço aqui meu amigo Diego William. Olha o alcance do rádio, tá no Uber ouvindo o programa, né? Manda um abraço para o motorista Rodrigo Conceição do Uber, diz que ouve o programa todo dia. Pois é, o pessoal ele entrou e tá ouvindo essa discussão. E aí você vê essa questão do alcance do rádio, né? E ele tá dizendo aqui para mim, inclusive, isso,
que a questão dos influencers, não estou dizendo que não dá resultado. Dá resultado desde que você faça aquela análise, né, de se vai ser para você mesmo aquele influencer daquela forma, como você vai trabalhar. Mas acaba sendo algo muito efêmero, né? O História apaga em 24 horas. Exatamente. E o rádio tá batendo na cabeça da pessoa todos os dias. Então tem muito isso também. Eu faço como o Tanuro diz, o rádio não atrapalha, não atrapalha quem trabalha. O Rodrigo aí dirigindo o Uber e ouvindo a gente. Porque você, para ser televisão, você tem que parar em algum momento. Não é verdade? Exatamente. Mesmo você para as redes sociais, você tem que dar atenção e dirigindo com o olho na tela. O trânsito dá-lhe multa. O rádio é um companheiro. A gente, como você falou, não atrapalha quem trabalha, não mesmo. A gente pode estar aqui dirigindo e estar ouvindo e não atrapalha. A gente está trabalhando, está sintonizado, não atrapalha. A gente está faxinando em casa, está com o rádio ligado, não atrapalha. Então, assim, e muito mais do que isso, a gente entende como o rádio é um meio consolidado. E o que isso... O que isso traz? E traz uma garantia da mensagem. A mensagem que a gente ouve aqui de vocês, a gente sabe que ela não foi aleatória, que alguém ouviu e replicou ali no Twitter, replicou numa postagenzinha nos stories. Não é isso. Vocês checaram a fonte disso. Principalmente quando a gente fala de jornalismo no rádio. Vocês checaram essa fonte, vocês trocaram uma ideia, vocês buscaram a origem disso para poder trazer. Então a gente está falando de fonte confiável e rápida. Porque se algo acontecer aqui agora, a Ana Paula está ali ligadíssima, aconteceu alguma coisa, daqui a pouco ela vai fazer a interferência e vai trazer isso em tempo real. Então isso é mágico, e a gente vê isso com credibilidade. Na rede social a gente nunca sabe de onde veio aquela fonte, né? Até que ponto ela é real. A outra vantagem que você tem no rádio hoje, a televisão também ela está se popularizando porque ela chegou a um determinado momento que o stream concorreu muito com a TV aberta. Você vê que a TV aberta hoje está descendo, hoje praticamente está fazendo um trabalho de rádio. Porque o que é que acontece? Você tem hoje milhares de repórteres. Você não sabe onde é que está o seu repórter. Alguém liga para você, alguém manda. Ou você já manda o áudio, manda o vídeo. Então você acaba conseguindo uma rede de informantes. Bom, mas nós temos uma mensagem. O senhor Admir Nascimento, que é o nosso comentarista aqui do nosso Bom Dia Feira Jurídico, ele tem uma pergunta para fazer para você, Soraya. Bom dia, Ana. Tudo bom? Pergunta a ela aí se um produto ruim a propaganda salva ou se existe produto bom que não precisa de propaganda. Então, né? Vamos lá. Que pergunta. Vamos lá. Se existe produto ruim que a propaganda salva, de verdade, eu acho que por algum momento ele pode até segurar a onda. Mas a gente está falando de um conjunto, a gente está falando de produto bom, a gente está falando de atendimento, de loja, a gente está falando de logística, a gente está falando de comunicação. Então, eu de verdade acredito num contexto. Às vezes até tem um produto meieiro, mas se a gente comunica bem, ele começa a ganhar um corpo. Mas produto ruim, que a gente leva na propaganda um cliente a experimentar, a comprar, se o produto não for bom, ele não vai fazer uma segunda compra. E a ideia de qualquer empresa não é uma única, não é ter um comprador, é ter clientes. E clientes só retornam para um produto se o produto for bom. Então, eu realmente acho que a propaganda pode até resolver num curto espaço, mas se o produto não for bom, a marca não se sustenta, porque as pessoas não vão voltar a comprar aqui. Não adianta eu vender um mundo perfeito de um produto que funciona, a pessoa comprar isso por conta da propaganda e depois ela provar que não serve para nada aquele produto. Então, não se sustenta. E a outra pergunta que ele me fez foi se um produto muito bom, se ele precisa ou não de propaganda. Eu vou além da propaganda, eu vou na comunicação. Às vezes, grandes marcas de nicho, elas não precisam, entre aspas, de uma propaganda direta, mas elas vão precisar de marketing. Porque antes da propaganda, a gente está falando de propaganda aqui, eu gosto muito de trazer isso para o marketing. O marketing é o todo. O marketing ele é maior do que a propaganda. Dentro do marketing eu tenho propaganda, dentro do marketing eu tenho promoção de eventos, promoção de uma forma geral. Dentro do marketing eu tenho relação pública. Então existem outras coisas dentro do marketing, outras ferramentas. Produtos de nicho, produtos muito
nichados mesmo, aquele de alto padrão, de alto poder aquisitivo, que você procura para comprar e nem acha, né? Sei lá, grandes marcas de carro que tem edição limitada. Ela não vai fazer uma propaganda no rádio, uma propaganda na televisão, mas ela vai fazer outras formas de comunicação para que a gente saiba que aquela marca existe, para que a gente saiba que aquela marca é uma edição limitada. Então a gente precisa sim ter outras ferramentas. Não a propaganda talvez popular zona, como a gente fala, mas existem outras ferramentas dentro do marketing que sim são necessárias. Se não tem comunicação, se a gente não diz que a gente existe, a gente provavelmente vai morrer e as pessoas não vão saber da gente. Agora, com a sua experiência, como é trabalhar as empresas que são sucedidas, não é? Você tinha uma geração que deu certo, não é? A empresa sobreviveu esse tempo todo, mas de repente entra uma turma jovem, né? Com várias ideias de transformações. E às vezes a gente vê muitos arriscarem demasiadamente e outros conservam aquela estrutura de pai para filho. Qual é o conceito que você dá para esse tipo de sucessão empresarial? Eu já tive alguns exemplos disso, e de visitar cliente, de prospectar, de ter esse cliente. E, assim, a questão da gente achar esse equilíbrio, tá? Nem nada é como antigamente, nem nada é muitas vezes como a pessoa muito jovem, sem experiência, mas com muito gás. Ela precisa também achar esse campo, né? Nem deixar como foi um dia, nem achar que tudo é uma mudança de uma hora para outra, com 1000 alterações que às vezes ele não tem o repertório, ele não tem experiência. Então a gente fala de equilíbrio. Eu, do ponto de vista de atendimento de uma agência de propaganda, quando eu chego num cliente que eu tenho, por exemplo, um pai conservador e um filho super ultra moderno, eu preciso sentar mesmo, eu já fiz isso algumas vezes, e tentar equilibrar as duas frentes, porque não tem nenhuma certa, nenhuma errada. Existe uma experiência muito grande, normalmente, do pai, com todo esse gás e toda essa novidade que o filho traz. A gente precisa sentar e ponderar o que é bom de um lado e o que é bom do outro. Então não dá para continuar como sempre fomos, nem dá para mudar tudo de uma hora para outra. A gente precisa achar esse equilíbrio. No papel de agência, muitas vezes, o Fernando falou na estante, você falou de conselho, isso é uma consultoria, né? A gente acaba dando essa consultoria e tentando organizar, porque se a empresa continua do jeito que ela sempre foi, isso no marketing a gente chama de miopia, né? Não adianta eu ser míope, eu preciso tentar enxergar à frente, porque as coisas estão mudando. Se eu continuar com uma única visão de como o negócio era quando ele surgiu, eu vou ser engolido pelo mercado, porque o mercado está em constante mudança. Mas eu também não posso ser um super, hiper inovador se eu não tiver a consistência e a experiência do que me trouxe como empresa até aqui. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e não é fácil. Aí vem a parte da consultoria, onde a gente chega com autoridade no assunto, se a gente tem autoridade naquele assunto, para tentar mostrar que nem tanto nem tão pouco. Vamos achar o equilíbrio das coisas. E normalmente a gente consegue achar esse equilíbrio. Nem deixar como sempre foi, nem mudar do dia para a noite. Então a gente vai orientando o cliente, porque é necessário. Não dá para poder deixar a miopia tomar conta da gente, mas também não dá para imaginar que tudo vai ser como eu quero num clique. Não é assim que funciona. Um abraço aqui para a professora Denildes, que está indo para o trabalho, para a escola, ouvindo a gente e exatamente concordando com o que está se falando aqui no nosso Bom Dia Feira. E é isso aí. Então, nesse horário, as pessoas... Porque antigamente você comprava um carro e tinha que comprar um rádio. Verdade. Hoje você já compra o rádio com o carro, com tudo, você é multimídia. Então, isso nos deu um alento muito grande, porque com essa mudança de tecnologia, você hoje não encontra mais um rádio para comprar, a não ser no Feraguai, né? No Feraguai você ainda acha para comprar. No Feraguai a gente acha tudo. Aliás, essa semana, eu não sei, alguém me passou Foi no Big Brother. Foi no Big Brother, né? Que tem uma determinada... Não, porque a gente vai no Feraguai e a gente compra tudo. Então, o Feraguai... Olha que Brasília também tem um Feraguai. Vocês sabiam que Brasília tem? Conheço. Feraguai, eu já fui lá. É Feraguai mesmo o nome. Esqueci, é Feraguai? Eu já fui lá. O nome é Feraguai mesmo, mas não pegou. Apesar de ser maior que o de Feira, mas não pegou. O de Feira, como de Feira tudo pega, né? Tudo passa. Não, mas é interessante isso que você falou, porque ainda tem a questão da convergência, né? Por exemplo, o pessoal tá ouvindo a gente no rádio, muitas vezes no carro ou em casa agora,
e pelo aplicativo e está assistindo a gente aqui pelo YouTube, né? A gente está ao vivo no YouTube todos os dias, então o pessoal começa o dia, o Henrique mesmo, né? Que é nosso cliente comum e amigo também, e sempre tá mandando a foto, tomando café da manhã, eu tô assistindo vocês aqui, ou seja, não tô vendo Chico Pinheiro não, tô vendo Dilson Barbosa, olha lá, ali o pessoal tá assistindo a gente no YouTube agora. Então, e você falou do rádio, que a pessoa não tem em casa. Eu faço rádio e não tenho rádio em casa. Eu chego em casa e falo, Alexa, toca Princesa FM. Pronto. Não, lá em casa, já está resolvido. Aí, o equilíbrio, né? A modernidade da Alexa. Isso. Com a possibilidade que a gente quer jornalismo de verdade. Então, jornalismo, as pesquisas indicam em comunicação que o radiojornalismo ele só cresce. Porque a gente precisa realmente de fonte segura. E é onde a gente busca isso. Por isso que a gente tem tanto jornalismo, o público fiel no jornalismo. Então, a gente pede a Alexa tocar. O jornalismo é como futebol. Você sabe quando começa, não sabe quando termina. E o jornalismo, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Cada minuto uma coisa nova. A dinâmica do rádio é muito... Então, talvez tenha sido isso que o rádio conseguiu se segurar, se reinventar no dia a dia. Eu confesso a vocês que apesar de eu já ser um septuagenário, mas eu também busquei passar isso para essa nova geração e tem muita gente jovem aqui, aliás, o que de velho aqui só tenho eu, né? Mas estou passando aí a chuva e deixando os novos tomarem conta, porque aí o Fernandinho essa semana, o filho dele aniversariou, meu netinho aniversariou 3 anos, e aí Fernandinho disse, rapaz, cada dia eu aprendo mais com ele. Quer dizer, com uma criança de 3 anos, você está aprendendo. Sei que ele chegou lá, viu? A curiosidade dele é tão grande, viu, Fernando? Que lá tem uma mesinha do lado e sua avó, não sei como, recebeu de presente um quadrozinho metálico que é a Santa Ceia. E aí colocou lá. Aí ele passou, olhou. Olha, vó, isso aqui não estava aqui não, viu? Quer dizer, como ele enxergou aquilo. Eu, particularmente, não prestei atenção. Eu não prestei atenção, que tinha algo novo ali em cima, pertinho nos meus olhos. Mas ele foi lá e falou, isso aqui não estava não. Não estava aqui não. Quer dizer, você vê como uma curiosidade de uma criança, inclusive até para quem trabalha o marketing de publicidade para criança. Tá? Não, e assim, você fala de uma coisa, você está trazendo aí a questão das gerações, e que a gente falou agora há pouco no mundo empresarial, né? Não dá para Fernando tocar um programa, Ana Paula tocar um programa, se não tivesse toda a expertise, a experiência, o repertório que você traz para eles. Porque a gente está falando de vivência, a gente está falando de um conhecimento, de experiência que precisa ser transferido, precisa ser respeitado. Então, assim, por mais que se chegue... o que é que acrescentou aqui? Hoje tem o YouTube, porque não dá para fugir. A gente precisa se modernizar, a gente precisa se colocar no mundo atual, mas não dá para perder o repertório, porque foi o repertório, o conhecimento, a experiência, a expertise que foi trazendo até aqui e que vai continuar levando para frente, sem dúvida nenhuma. Soraya, foi bom a gente conversar com você. Se dependesse de tempo, não fosse de tempo, a gente ia até amanhã de manhã conversando sobre a sua experiência profissional. Mas hoje a sua vinda aqui é mais porque a cada última quinta-feira do ano, mas a gente, do mês, melhor dizendo, toda quinta-feira a gente traz uma pessoa, não importa que essa pessoa seja um trabalhador da construção civil, um advogado, um médico, desembargador, uma publicitária, e a gente homenagear alguém que constrói essa cidade, né? Feira Santana, eu costumo dizer, a gente vai colocando, cada um bate uma pedrinha, com certeza. A cidade vai crescendo, é um alicerce que a gente planta. Então, como eu vi essa cidade, eu vi Feira Santana, quando eu cheguei em Feira acabava ali no EMEC, dali para cá não tinha nada. E olha, eu cheguei aqui em 1957, criança, vim lá da Chapada Diamantina, então, Feira Santana hoje é uma cidade que, como você fala, ela é uma cidade diferenciada. Eu me sinto aqui, eu não troco feira por Paris, não troco feira por Nova York, não troco feira por lugar nenhum do mundo. Só para passear. Não, só para passear, para morar não. Não. Eu não troco feira por lugar nenhum do mundo, porque aqui eu construí todos meus amigos, minha vida. Hoje eu estou dizendo a você que eu não tenho tempo mais para fazer novos amigos, porque a idade não permite a gente estar em festas, a gente faz mais amigos no churrasco, no cafezinho, no carnaval, no cafezinho ainda vou. Então eu tenho que conservar bem esses amigos que a gente tem. E lembrar que Feira de Santana é uma cidade que cresce com uma energia dela mesma, né? dos seus habitantes. E aqueles que chegam,
Porque muita gente, o seu esposo, por exemplo, você está dizendo que ele é de onde? Morava em Salvador. Morava em Salvador. Nasceu em Ilhéus, morava em Salvador. Então você vê que você deixou aquele paraíso de Ilhéus. Aliás, eu quero até fazer uma referência à sua terra, que eu tive em Ilhéus recentemente e me surpreendi com Ilhéus. Ilhéus hoje, aquela modernidade que está em Ilhéus, poxa, Ilhéus é outra cidade, evoluiu. Então a gente vê que Feira de Santana tem outro lado, por isso que eu brigo aqui, eu já disse aqui, ó, eu não vou morrer antes de eu ver o Centro de Convenções, pronto, de ver o aeroporto de Feira de Santana voando com destinos para onde a gente quer, porque eu tenho dados estatísticos, Feira de Santana tem mais viabilidade. Se tiver o aeroporto funcionando, ele tira 30% da capacidade do aeroporto de Salvador. O grande problema é mais político, econômico. Com certeza. Porque um grupo francês investiu no aeroporto. Lá não pode fazer nenhuma segunda pista, porque não pode fazer nas dunas que estão proibidas. Então, qual a alternativa? Seria Feira de Santana, mas a esse cabo de guerra. Eu entendo muito bem. Olha, gente, meus 56 anos aqui, correndo nesses corredores aqui, me ensinaram a enxergar as coisas pelo ângulo que muita gente sabe que é, mas não tem medo de dizer. É um interesse político, é um interesse econômico, porque não querem tirar. Você acha, Soraya, que você vai ter que ir a Salvador 100 quilômetros para ir sem para voltar, se você tiver um voo em Feira de Santana? De jeito nenhum. Para você ir para São Paulo? De jeito nenhum. E a gente, Feira precisa, Feira tem porte, Feira tem... É uma cidade que traz para dentro dela toda a circunvizinhança. Então a gente não só merece, como a gente precisa do aeroporto, do centro de convenções para realizar eventos, para trazer gente boa para cá, porque assim, eu sou de Feira, eu moro em Feira e ai de quem fale mal de Feira. A gente ainda pode falar de vez em quando, porque essa cidade aqui é uma cidade de gente ou que chega e fica, como você disse, falou, né, lá muitos anos atrás, você chegou e ficou e tem amor por essa cidade, é cidadão dessa cidade hoje. E o que é interessante a gente fazer? A gente falar, Feira não deve nada a Salvador, Feira não deve, e falando de profissão, falando de comércio, falando de serviço, falando da qualidade dos profissionais dessa cidade. A gente não deve nada a Salvador, a gente não deve nada a outros grandes centros do Brasil, muito pelo contrário. Aqui tem muita gente boa, aqui tem muito negócio bom, aqui tem muita empresa competente e a gente precisa lembrar disso, porque às vezes o fato da gente estar no interior, né, hoje já somos uma metrópole, mas ainda somos no interior, e às vezes a gente ouve alguns comentários tentando diminuir o nosso trabalho. E quando a gente olha para alguns outros centros maiores e a gente percebe que o trabalho da gente está igual ou melhor, isso nos dá um grande orgulho e ainda mais força para que a gente continue. Porque isso que vocês fazem, isso que a gente faz lá na agência, que muita gente boa faz aqui em Feira, é que traz a gente para o lugar que Feira de Santana tem hoje e que ainda pode ter. Porque tem muito espaço para a gente crescer ainda. Eu contei um caso certa feita. Tinha um amigo até, nosso querido Baltazar, morreu recentemente em São Paulo, né, Ana Paula? Eu até fiquei grato, porque ele, faltando 30 dias para ele escrever um livro, disse, você vem para o lançamento do livro. Eu me senti lisonjeado. No livro eu tenho mais ou menos 2 capítulos ou 3 que ele referencia a gente. Fiquei muito lisonjeado, pena que eu perdi esse amigo 30 dias antes dele lançar o livro pronto, mas ele lançou o livro. Eu recebi o livro depois, aliás, recebi antes do falecimento dele. Mas, uma certa feita, ele era dirigente do Grêmio Barueri, o time de futebol Barueri, tinha subido, estava na primeira divisão do Campeonato Paulista e tinha que jogar com o Bahia e o jogo não podia ser em Salvador, porque a Fonte Nova estava naquela fase de construção, aí o mando de campo veio para a Feira. E o Barueri desceu em Salvador, no aeroporto. Eu fui lá receber meu amigo, porque, olha, é o seguinte, você vai ficar na minha casa. Porque quando eu vou a São Paulo, ia a São Paulo, ele fazia questão de adivinhar se eu estava descendo para ir para a casa dele. Ele morava, ele, a esposa dele e uma filha adotiva. E morava numa família. Ele disse, ficar no hotel? Não, faço questão de você ir para minha casa. E eu, ficou constrangido, porque eu não gosto de incomodar um amigo. Ele, não, ia me pegar no aeroporto. E a recíproca era verdadeira. Se chegasse aqui na Bahia, não, você vem para... Rapaz, eu vou ficar em Salvador. Você vem para a Feira, eu levo para Salvador. Mas nesse caso, nesse dia, coincidia que o Barueri jogava em Feira. Aí eu vou buscá-lo no aeroporto e lá está o presidente. Ele não era o presidente dele, ele era diretor do Barueri, mas o presidente do Barueri veio. Aí ele, vamos para a Feira de Santana. Meu amigo disse, Barbosa, daqui. O cara, não, Barbosa, acho que vou ficar aqui em Salvador mesmo. Vamos para a feira, rapaz. Eu vou ficar na casa dele lá.
vamos para a feira. Aí o cara, não, porque ele insistiu muito. Eu disse, não, eu levo você no hotel lá, não sei que você... Tá bom. Aí ele veio na carona comigo, a gente veio conversando, Feira de Santana, feira para lá, feira para cá. Bom, deixei ele no hotel. O Baltazar disse, Barbosa, dessa vez me permita, não vou ficar na sua casa, vou ficar com meu amigo aqui no hotel, que é o presidente do Barueri. A bom Batatinha, como eu chamava ele. E à noite, marquei, eu vou pegar você para jantar. À noite, fui pegar o pessoal para jantar. Aí o presidente do Barueri, rapaz, eu queria revelar uma coisa para você. Sabe por que é que eu não queria ir com você? Porque eu pensei que feira não tinha hotel. Poxa, porque meu amigo Baltazar tinha que se hospedar na sua casa. Mas quando eu cheguei aqui, só na entrada da cidade, que eu vi o porte de Feira de Santana, meu amigo. Isso é uma super cidade do norte da Bahia. O que precisa vocês divulgarem isso. Aí eu, na época, o prefeito era Zé Ronaldo. Zé Ronaldo, o que é que precisa? Fazer Feira de Santana conhecida nacionalmente, porque não é só ser conhecida porque matar aquele que o tráfico de drogas chega por aqui. Porque Tomás Busqueta, pela primeira vez, foi preso em Feira de Santana, muita gente não sabe disso, mas eu sei, presenciei. O maior mafioso do mundo foi preso em Feira, por um delegado de calça curta, o doutor Jurandir Fernandes. Então, são muitas coisas que precisam, aí sim, é o marketing da cidade. Com certeza. Feira de Santana, me lembro, Soraya, não sei se você se recorda, que a micareta de feira trazia-se a decoração do Rio de Janeiro para a Feira de Santana. Joãozinho 30 praticamente morava 3, 4 meses em feira para mover a micareta de feira. Zé Falcão trazia chacrinha para aqui. O Faustão fazia o domingo de micareta direto. Isso tudo acabou. Eu estava lá curtindo na Getúlio Vargas. Não é verdade? Uma época boa. Esse marketing de feira, desculpe aqui os prefeitos, e aí Zé Ronaldo tem culpa no cartório, Tarcísio tem culpa no cartório, o outro, o anterior dele foi o Clailton Cipala. E Colbert também tem culpa no cartório. Precisa resgatar isso, viu, prefeito? Precisa mesmo. A gente tem uma festa micareta, né, que tem um potencial grande, mas se não tomar impulso dela, vai acabar se acabando. Então a gente tem, é uma festa culturalmente importante para a cidade, é uma festa que poderia movimentar muito a cidade. Aí eu, junto com ela, eu lembro da Expofeira, sinto a saudade enorme. O Fluminense de Feira que está aí. Exatamente. Não é abandonado praticamente, porque não é uma instituição local e tem que ser feita alguma coisa. Eu não sou pago para fazer isso, mas quem sempre paga são os dirigentes e aí o município. Mas é isso aí. Soraya, muito obrigado, viu? Foi bom esse papo, a gente iria até amanhã de manhã. Mas esse reconhecimento que a gente tem pelo seu trabalho por Feira de Santana. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estou aqui para a próxima, se chamar, eu venho, porque eu também gosto de conversar, viu? Se deixar aqui, eu vou até mais tarde. Obrigada, a gente tem muito assunto e, mais uma vez, reforçar a importância de vocês enquanto jornalistas que estão à frente trazendo notícias fresquinhas, notícias de procedência, que têm orgulho de fazer mais por Feira de Santana. A gente também. Então, a gente acredita nessa cidade, a gente acredita no nosso trabalho, a gente acredita no trabalho de gente boa dessa cidade e vamos, porque a gente não tem um limite de Feira de Santana, não. A gente quer Bahia, a gente quer Brasil e a gente vai chegar cada vez mais distante, porque Feira de Santana tem potencial para isso e a gente quer levar isso para frente. Só para encerrar, eu tive uma informação que um grupo português poderoso do turismo está investindo aqui em, dá o nome do lugar, ali junto de São Gonçalo, no Ribeirão, é o Ribeirão do Feira. São Gonçalo mesmo. São Gonçalo. Não, mas ali é Magalhães. Magalhães, distrito de São Gonçalo. Olha, para você ter uma ideia, a Condé já pavimentou 8 quilômetros de avenida. O grupo que comprou uma área, uma fazenda para transformar num grande resort e também num grande equipamento de casas de alto luxo para aproveitar e fazer Passamos um pier no Rio Jacuípe. Quer dizer, os caras estão saindo de Portugal para investir aqui. Passamos por lá anteontem e já está bem pavimentado mesmo. Lá, né? Passamos por lá no domingo. Está bem pavimentado e já estão abrindo. Não é cliente nosso, não, mas aproveitando a sua fala, estão abrindo lá já, marcando os lotes. E eu soube que realmente vai ser um grande empreendimento. Que bom. Feira precisa. Bom, então que Deus não fica com ciúme, viu? Como é o nome desse seu... Péricles. Viu, Péricles?
Mas E Iris está aqui com a gente também, lá da agência. Social Media, Iris. Iris. Não vinha aqui, antes de ela teve aqui. Parece que o rosto dela já é carimbado aqui. Não teve aqui, não? Alguém parecido. Então, um bom dia de trabalho para você, sucesso e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigada, gente. Bom dia. E nós...